Sabe que essa questão da boa noite e bom dia é a questão daquela AM e PM, né? Antes do Exato. meio-dia e pós-meio-dia. Então, o certo é 18h30. Mas, como a gente está numa cidade do interiorzinho, podemos falar qualquer coisa que a gente vai se entendendo. Exato. Lembra do Rádio Relógio tinha PM e AM? O senhor A nunca se PM, atrasou para AM, nada? se Que botou o atrasava. despertador lá no AM e era, na verdade, PM? Corria de 1 a 24 e tu já te atrapalhou e daqui a pouco. Mas, pois bem, assim, ó, na realidade é muito trabalho, né, Dalcira? A gente está procurando atender a todas as demandas que chegam para nós, nosso gabinete. E essa demanda dos taxistas já é uma demanda antiga, que nós já vimos discutindo em reuniões juntamente com o governo anterior, e infelizmente não conseguimos sucesso. E agora os meus amigos taxistas, a classe dos taxistas, novamente nos procurou e nós efetivamente conseguimos uma reunião com o prefeito Leandro Balardim e partiu-se que eles queriam e querem a questão das cores dos táxis. Por que as cores dos táxis? Porque hoje, segundo a Lei 4.426, de 12 de janeiro de 2016, ela dá obrigatoriedade apenas a cor branca para os taxistas. E no decorrer do tempo, eles foram tendo alguns prejuízos econômicos. Vou te citar um exemplo. Deles chegarem numa agência, numa promoção X num carro prata, e aonde cabe no bolso deles, eles não podiam comprar porque era prata, não tinha o branco. Outro exemplo que eles me citaram, muitas vezes chegam na agência para comprar um carro branco, tem que esperar 30, 40 dias para chegar o carro branco. Então, assim, uma série de coisas, sem falar que o custo deles, por ser um carro branco, hoje tem um custo bem maior. Isso, informações da classe. Sim. E nós tivemos essa reunião com o prefeito, onde fomos atendidos, e juntamente com a jurídica, o doutor Bruno Miller, e a partir dali começamos a trabalhar dentro do projeto algumas outras questões, já que a gente estava pleiteando e lutando por essa questão da liberação total das cores, né? E a gente aproveitou, já colocamos uma emenda, uma alteração do artigo, para que libere também a compra das caminhonetes. Por quê? Já existem lugares que têm táxi caminhonetes. E Cachoeira hoje eles teriam apenas as caminhonetas, seriam as SUV, né? E hoje eles podem, hoje não, isso aqui vai tramitar, terá uma comissão especial para isso aí, para que eles possam também ter como táxi uma caminhonete, que é aquela caminhonete a touro, a Saveiro, a Pampa, que tem aquela carroceria, exigindo-se que tenha que ter 4 portas, essa é uma exigência da lei, e no mais eles poderão fazer o uso desse tipo de veículo. Seriam automóveis, o PLO 35, né? Porque o 34 é o dos aplicativos, né? E poderão integrar a frota de táxis do município, veículos do tipo automóvel caminhonete, com até 7 lugares, todos dotados de 5 portas, porque tem aquela do porta-mala, que é considerada uma porta, e caminhonetes na forma do parágrafo 4 deste artigo. Né? Depois tem uma pesagem ali também que regulamenta 3.500 quilos. Tem algumas adendos dentro dessa lei, mas a questão maior é que eles podem agora fazer uso desses tipos de caminhonetas, né? Caminhonetes. E outra alteração que nós fizemos foi no artigo 13, é que antes, para eles fazerem a vistoria, a exigência era 3 anos. E hoje o prefeito nos deu a liberdade, a pedido dos taxistas e com conhecimento, com consentimento da jurídica, isso tudo foi baseado dentro da legalidade, para 5 anos. Por quê? Porque 3 anos hoje os carros dos taxistas a gente conhece muito bem, são carros impecáveis, eles cuidam do carro como Sim, porque é o instrumento de trabalho, né? É o instrumento que eles vão trabalhar todos os dias, como chegar na tua loja, varrer, limpar, pintar, arrumar. Então, são impecáveis. Então, eles acharam que 3 anos também era um período muito curto
então se estendeu para 5 anos para fazer a vistoria. Então, assim, eu acho que foi um avanço na categoria. Eu acho que a categoria terá um ganho, assim, ó, que eles realmente vinham lutando por isso aí, e com o aval do prefeito, com a sensibilidade que ele teve, em ter nos ouvidos, fizemos 3 reuniões. Não foi uma coisa tão fácil, mas foi uma coisa bem estudada e bem elaborada. Na verdade, essa questão da cor dos veículos, dos táxis, né, ela já vem sendo discutida há bastante tempo, né? Não é uma coisa nova agora, né? Só que nunca foi adiante. Eu me lembro que, acho que 3, 4, não me lembro, mas há algum tempo foram feitas algumas reuniões na prefeitura, tinha essa reivindicação da tira a cor branca, não tira a cor branca, enfim. Porque outros municípios já conseguiram modernizar isso, né? Assim, ó, na realidade, eu digo e eu quero que tu entenda juntamente com os teus ouvintes. Eu acho que cada classe, cada profissão, eu sei quais são as necessidades minhas dentro da farmácia, como farmacêutico. Sim. Tu sabe as tuas necessidades como comunicadora, como jornalista. Então, acho que cada classe a gente tem que tentar procurar entender e respeitar. Se no entendimento deles seria o ideal essa liberação de cores, quem somos nós para... é mais bonito, não sei o quê. Mas para eles estão prejudicando, até porque hoje eles vêm sofrendo, uma crise está grande, a tarifação deles está muito baixa. Então, são coisas que eles estão tentando ter um ganho melhor para facilitar o próprio trabalho deles. Até mesmo eles estavam engessados na questão da caminhoneta. Hoje eles podem comprar uma Fiat Toro, essas caminhonetas para fazer, além do táxi, carregar mais malas, vamos dizer assim. E mais passageiros, mais passageiros, né? Também 7. Quer dizer, é um ganho para a profissão deles. Porque a profissão de taxista tem mais de 100 anos. Então a gente é do tempo do chofer. A gente tem que respeitar, né, uma tradição dessas aí. A gente tem que dar luz a eles. Porque são pessoas que estão ali no dia a dia. Quantos taxistas que a gente sabe que tiveram prejuízos com a sua própria saúde, assaltos, enfim, ali trabalhando dia a dia. Então, são pessoas que fazem parte da nossa comunidade e é um serviço coletivo, né? De transporte coletivo. Né? E essa questão das caminhonetes com 7 lugares, isso vai facilitar, inclusive, aquele transporte. Precisamos levar alguém a Porto Alegre, né? Ou fazer uma viagem rápida, não tem ônibus naquele horário, são X passageiros, mas a gente precisa pegar um voo lá no Salgado Filho, tal hora, né? E às vezes um carro comum não consegue comportar a família toda, mais as suas malas, né? Malas, é isso aí. Então, assim, é uma flexibilidade deles poderem ter uma atribuição maior e melhor. Porque hoje um carro comum para 4 passageiros se tornaria impossível. Sim. Então, hoje não. Hoje eles terão provavelmente vai ser aprovado, eles terão essa flexibilidade de escolha de acordo com as necessidades deles. Eles poderão ter esses 2 veículos no ponto, por exemplo, um taxista tem um táxi comum, um carro normal, né? E aí ele tem, para eventualidades, uma caminhonete com 7 lugares para fazer esse transporte. Poderá correr, ou ele vai ter obrigatoriamente que ter um veículo apenas? Tu sabe que essa é uma boa de uma pergunta. Até eu fiz hoje o convite para um deles, que é mais próximo de mim, que mais nos organizávamos, era praticamente o porta-voz dos taxistas. Fiz um convite para que algum deles pudesse estar junto conosco, até mesmo até para responder esses tipos de pergunta. Eu te confesso, eu não saberia te dizer, e não quero entrar no achismo. Então, até uma boa pergunta e a gente vai fazer para ele. Eu vou te mandar pelo WhatsApp. Tá, por favor, porque é uma pergunta, porque afinal de contas, cada um tem um veículo ou vai poder ter 2? Perfeito. Né? Tem o carro comum, aquele para o dia a dia, e depois tem, no caso de uma necessidade, esse outro veículo para fazer umas viagens mais longas, ou um transporte mais longo. Mas tem uma questão também aqui que não é vedado, fica proibido o transporte de qualquer carga sem a presença do acompanhante. Não adianta eu chamar lá o táxi do Alex para dizer, olha, preciso levar essas malas até o lugar, você tem que ter um acompanhante junto. Não pode ser, porque daí fica transporte de carga, né, Alex? Carga, tem que ter uma pessoa junto, porque o que é a essência do transporte coletivo? É de pessoas, táxi carrega pessoas, não carrega cargas, né? Mas assim, é um avanço da categoria que estava já há algum tempo
pleiteando esse tipo de demanda, e graças a Deus o prefeito atendeu esse nosso pedido, e eles estiveram lá, conversaram com o prefeito. Então, assim, agora vai passar para as comissões e a partir daí vai para a votação. Eu acredito que não teremos problema nenhum, né? Sim, não tem data para votação, não? Está sendo nas comissões ainda. Até nem foi formado na comissão especial, né? A partir daí discutir. Sim, para discutir. Essa comissão formada, ela vai ser a mesma que vai tratar do projeto de lei ordinário 34, que é o dos aplicativos, que também tem algumas mudanças, né, na lei, que a lei dos aplicativos é de 2020. Assim, as comissões elas são escolhidas por bancada. A partir das bancadas, os líderes de bancada escolhem seus membros. O PSDB são 4 vereadores, vai escolher um membro, o líder de bancada do PSDB escolhe um, até formar 3 ou 5, de acordo com a critério que a gente possa fazer a melhor estudo, porque a comissão é justamente para isso, para ver, para pedir os pareceres, para ver da legalidade. Já visto que já foi feito o estudo dentro do jurídico da prefeitura, mas mesmo assim as comissões prevê isso, até para que a gente possa ter um respaldo melhor na hora da votação, né? E na questão do PLO 34, que é o dos aplicativos, né? Ali muda um pouquinho, fica no artigo 4º, o inciso 9º, possuir sede ou escritório físico no município de Cachoeira do Sul. Quer dizer, o aplicativo, para funcionar aqui, ele tem que ter escritório, ele tem que ter a base aqui em Cachoeira do Sul, né? E também passa no artigo 2, também tem mudança lá. Fica submeter o veículo à vistoria realizada pelo setor de trânsito ou por profissional por ele credenciado, conforme o cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana. Né, também modifica lá o artigo 9º, que fica com o inciso que passa a ter a seguinte redação: é permitido o exercício da função de condutor de veículo cadastrado para prestar o serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros, aqueles que ocupem quaisquer cargos ou funções no município de Cachoeira do Sul, Poder Executivo ou Legislativo, desde que exista compatibilidade de horário para exercer as atividades, né? Então, o funcionário público municipal também vai poder trabalhar com o aplicativo, fora do seu horário de trabalho na prefeitura. Até achei isso uma ideia boa, porque daqui a pouco tu complementa e pode também trabalhar, se quiser, como taxista, né? Quer dizer, eu acho que tem essa flexibilidade, porque tem alguns tipos de trabalho que tu não pode exercer outros. A brigada, acho que tem mais algumas instituições. Na área da segurança, quase todos não podem ter. Mas, assim, eu acho que essa flexibilidade, do meu entendimento, eu acho que vem numa hora boa, assim, até para engrossar o orçamento doméstico, porque não está fácil, né? Exato. E aqui também modifica lá, é obrigatória a identificação visual dos veículos cadastrados para transporte via aplicativo, mediante a fixação de manta magnética automotiva com 30 centímetros de diâmetro, 1 milímetro de espessura, podendo ser de formato redondo ou quadrado, fixado em local visível no capô dianteiro do veículo. Quer dizer, essa me parece também, vereador Alex, que era uma reivindicação dos próprios aplicativos, né? Ter essa identificação visual. Na realidade, os aplicativos têm já essa visualização, né? Alguns. A grande maioria, porque na realidade, assim, até pelo entendimento, como eu estou muito próximo dos taxistas, e a gente ouve algumas coisas que eles nos alertam, e até eu quero colocar para ti, porque o aplicativo, na realidade, ele não precisaria ser identificado, porque ele atenderia e atende só pela plataforma. Exato. Ele atende só pelo celular. Pelo celular. Então, ele não precisaria ter aquela visualização. Por quê? Porque, exemplo, vamos supor na rodoviária. Chega um aplicativo na rodoviária identificado como um aplicativo, muitas vezes chega um cliente lá, um passageiro, chama o aplicativo, e ele vai, ele para, ele atende e sai. E não poderia ser assim. Outra mudança, eles não podem ter em pontos fixos, né? O aplicativo tem que estar circulando, porque ele vai ser chamado na zona onde ele está mais próximo
daquela pessoa que está necessitando daquele coletivo, sabe que é um aplicativo. Então, assim, tem umas nuances que é bom para um lado, ruim para o outro, e a gente, como procura sempre ver o que é o melhor para todos, né? Não sou eu que vou votar ao contrário. Alguma coisa, talvez, se me chamar a atenção, que esteja contra o que eu entendo que seja de uma forma mais legal, aí a gente vai se posicionar. É outro projeto que que vai para as comissões para ser discutido. Vai ser discutido, porque os aplicativos chegou um dia, eles tiveram uma reunião uma semana antes com o prefeito do que os taxistas, mas chegaram juntos, bem bom essa. Então vai ser discutido dentro da realidade de cada classe, sem oferecer nenhum tipo de prejuízo para nem aplicativos e nem para taxistas. Porque eu acho que eles trabalham no mesmo trânsito, né? Então, exato. Ninguém raivoso, ninguém brabo e todo mundo ganha. Ninguém vai Quem ser ganha, no a tapa. comunidade ganha, tem melhores escolhas. Só estou te colocando esses adendos que a gente escuta dos taxistas, né? Claro. Com relação também ao projeto de lei que institui o estacionamento rotativo. Foi aprovada a urgência desse projeto? Porque isso é um projeto que tem que ser discutido. Foi aprovado porque, na realidade... Aprovada a urgência. Não o projeto. A urgência para ele ser discutido. Ele entrou agora para ir para as comissões. A partir daí vai ser discutido. Na realidade, o projeto, eu te confesso que eu ainda não li. Eu dei uma olhada esse final de semana, porque eram tantos projetos, tinha o rotativo, o táxi, o aplicativo, tinha o do Defesa Civil, a contratação, da cultura, eram 5 ou 6 projetos que nós discutimos. Tinha o meu, dos diabéticos, que foi aprovado, graças a Deus, né, melhorando a vida desse pessoal que usa insulina, que são insulinos dependentes. É uma questão de monitoramento, não precisa ficar picando com aquela agulhinha, imagina as crianças. Eu dei toda uma explicação e uma explicação bem fundamentada. O que acontece com esse projeto da insulina, vereador? Na realidade, não é das insulinas. Dos diabéticos. Dos diabéticos. São os diabéticos tipo 1. O que são os diabéticos tipo 1? São os diabéticos que necessitam de insulina. Qual é o grande problema deles hoje? Principalmente as crianças, que elas são picadas na pontinha do dedo de 7 a 10 vezes por dia. Judiaria. E isso pode necrosar, vira aquelas crostas, sem falar na parte emocional da criança, que muitas vezes não tem a mãezinha, o paizinho não tem dinheiro para comprar caneta, tem que usar uma agulha, e aí tu não tem noção de se tu está picando muito profundo ou não. Então, esse aparelho, ele monitora, é colocado na parte... tipo uma moeda de R$1, assim, colocado no braço, e ele vai monitorando com o celular ou com o próprio leitor que vem no kit. Tu monitora, olha e vê a quantidade, vê a necessidade de colocar insulina ou não. Isso vai ser distribuído de graça? Esse meu projeto não é obrigatório. É um projeto que eu dou eu deixo o governo à disposição de colocar no orçamento dele a possibilidade de comprar. Então, não é um projeto que obriga o governo. Mas eu vou conversar essa semana com a secretária Camila para ver o que a gente pode melhorar nisso aí. Nesse projeto. Porque é um projeto maravilhoso, ele é ótimo. Não sei se tu conhece alguém que faça uso da insulina. Está em falta. Sim. A insulina está em falta. Isso é uma questão de laboratório. Está bem complicado. Mas, de qualquer maneira, esse projeto foi aprovado e agora tem que ver a execução dele. Tem idade, por exemplo, as crianças são beneficiadas ou todos os diabéticos que usam? Tipo 1, todos. Me fugiu a palavra, é autorizativo. Sim. É um projeto não obrigatório. Mas que autoriza o governo a fazer isso. Muito não engessa, não posso fazer. Não, tu pode fazer. E até porque o Legislativo não pode criar despesa para o Executivo. Né? Vereador Alex da Farmácia, obrigada por ter vindo. Foi um prazer recebê-lo aqui. Eu peço desculpas porque várias vezes a gente se agendou e por um motivo ou outro acontece. A gente não conseguia se fazer presente. Mas quero te dizer da admiração do teu programa, de ti. Obrigada. E quero te parabenizar, hoje é teu dia, do jornalista. Gente,